Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta para a sua reflexão. Você que está aqui. Quem é o nosso maior exemplo? É? Que benção. É verdade? Quantos acham que é verdade? Diga amém. Amém. É verdade? Ok. Hoje nós só vamos falar de Jesus, viu? Nós não vamos sair disso. É só Jesus. Ok. Agora medita comigo. Estudando esse assunto, também me fez meditar. Se Jesus é o meu exemplo e o seu exemplo, agora medita comigo. Qual é o exemplo que Jesus tem que eu não tenho? Ele não é o nosso exemplo, certo? Ele é nosso exemplo em tudo, correto? Nossa, é em tudo. Mas pensa comigo, qual é esse monte de... Se é em tudo, então nós vamos ver aqui que nós não vamos ter tempo, porque é em tudo, certo? E se é em tudo, qual é o exemplo que Jesus me ensina que ainda eu não tenho? Ele não é meu exemplo em tudo? Mas qual o exemplo que eu vejo em Jesus? Mas que quando o Edivaldo olha para mim e fala, Jesus, tem misericórdia de mim. Então, nós vamos meditar dentro desse campo aqui, certo? Nós não vamos fugir dentro desse pensamento. Jesus é nosso maior exemplo. Quer ver um exemplo para você meditar comigo? Eu vou citar alguns, tá? Porque senão nós não vamos ter tempo aqui. Eu já li o livro Como Jesus Tratava as Pessoas. Esse é um livro tremendo da Casa Publicadora. É pequenininho. Hoje eu convidei o irmão Valde para estar pregando aqui. Um dos anciãos do Itaim Paulista. Ele disse, irmão, lá no Itaim eu dei uma ideia para que nos cultos de domingo a gente vamos estudar como Jesus tratava as pessoas. Irmão, que exemplo tremendo, irmão. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus ele tem tudo que eu preciso se eu ando tratando mal minha irmã. Ele me ensina, irmão. Então eu quero que você comigo agora, nesse início de ano, como a irmã colocou ontem ali, né? O Jó está aqui, uma maravilha. Então eu quero que você pense comigo. Jesus é meu exemplo. Mas você sai daqui, Senhor, esse exemplo eu quero ter, Senhor, porque o Senhor me ensina. Mas eu ainda não tenho, mas eu quero que o Senhor me dê força. Como Jesus tratava as pessoas. Tem um filme que fala assim, Jesus estando no seu lugar, o que ele faria? Em seus passos Jesus, não. O que faria Jesus? É que eu confundo. Eu acho bonito esse contexto. Estando Jesus no seu lugar, o que ele faria? Eu coloquei o contrário, né? Mas pensa bem, pensa. Eu tenho um assunto para mim conversar com o irmão Márcio. O que você aprende de Jesus antes de você chegar até ele? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que orar. Senhor, é o meu irmão. Então, na situação dele, eu tenho que de alguma forma me colocar no lugar dele. Aí eu vou entender como eu vou tratar meu irmão. Irmão, se não for dessa forma, só vai chicotes. Porque é exatamente nessas horas que às vezes a carne, ela fala bem alto. Um dos exemplos. Pensa comigo, nós estamos no início do ano, ontem nós tivemos ali uma reunião de duplas missionárias. Aí foi isso? A agenda da PL é movidos pela palavra. Quer ver? Medita comigo. Outro grande exemplo de Jesus, é servir. Irmão, servir não é adra. Não é só a adra. Servir. E um detalhe, viu?
qualquer pessoa, espírita, macumbeiro, feiticeiro, mendigo, bêbado, drogado, todos aqueles que aparecem na nossa frente, Jesus nos ensina, sirva. Quer ver? Esse eu vou te dar o texto. E você já conhece. Mas se você quiser abrir a sua Bíblia, abra no livro de João. Tá bom? Esse é bem conhecido. Esse texto no livro de São João. Alguns eu não vou meditar. Aliás, não vou ler devido ao tempo. Mas alguns eu vou fazer questão de ler junto com os irmãos. São João 13. Se eu falei 11, desculpa. São João 13. 5. Esse é bem conhecido. Certo? Olha o que Jesus diz aqui. Todos encontraram? Olha um exemplo de servir. Aliás, toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus, ele nos ensina a servir. Independente, irmão, de quem for. Servir. É servir. Olha, aqui o contexto é a Santa Ceia, mas no verso 5, eu achei muito interessante a gente meditar nele, que diz assim, ó, no verso 5 do capítulo 13. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés de quem? Irmãos, se você olhar, começa a estudar o contexto aqui, era os discípulos que deveriam lavar os pés de Jesus. Mas o mestre foi quem lavou os pés dos discípulos. E você já sabe, né, qual é a simbologia da cerimônia dos lava-pés. Claro, isso aqui é um exemplo bem clássico. Mas Jesus deixou bem, eu diria aqui que foi um dos momentos finais de Jesus, nessa escola de discipulado, foi essa daqui, servir. Irmãos, vamos ser sinceros, como nós estamos com dificuldade nisso? Pensa comigo, vamos olhar para Cristo, certo? Não olha para mim, não olha para o irmão que está em volta, eu quero que você pense em você. Como está difícil hoje servir. A gente começa, irmão, a colocar alguns pontos que não deveria. Às vezes a gente coloca uma pedra aonde ela não deveria estar. Mas Jesus nos ensina a servir. Quer ver outro? Perdão. Gente. Irmãos, é um dom de Deus isso. Você não consegue na escola, você não consegue com teu pai, você não consegue com a sua mãe, você não consegue com o ancião, você não consegue com o pastor, você não consegue com a igreja, você só consegue com Cristo. Perdão. E a história que você conhece, lembra lá da mulher? Que segundo o contexto diz que foi pegada em adultério, mas só foi ela. E aqueles indivíduos que era conhecedor, olha que coisa interessante, irmão. Não era quem conhecia, era exatamente quem conhecia. Conheço a lei, eu sou doutor da lei. Essa mulher aqui não é digna do perdão porque foi apanhada de adultério. É uma transgressora. Claro, aí você conhece a história, né? Aí no final, 8:11, olha lá. O final da conversa você conhece. É só para a gente refletir, viu, meu irmão? Sobre o exemplo de Cristo. No mesmo livro, 8:11. Tá bom? Capítulo 8, verso 11. Diz assim. Olha lá. São João 8, verso 11. A parte final do verso.
nem eu tampouco te condeno. Vai e o quê? E não peques mais. Um dos grandes exemplos também sobre perdão é a oração que Jesus ensinou. A oração modelo. Perdoa, Pai, as vossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E outro exemplo bem clássico é aquela parábola do indivíduo que pegou o dinheiro e chegou o tempo de pagar, não tinha como pagar, o rei perdoou. E a história diz que o indivíduo que recebeu o perdão tinha uma pessoa que ele deveria perdoar, porque devia para ele também, e ele não perdoou. Perdão, meu irmão. O céu é um lugar de perdão. Afinal de contas, quando Jesus fala assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, ele está querendo dizer o que assim? Deus, quando ele ama, é porque ele perdoa. Então, se você não perdoa, é porque não ama. Esse é o exemplo de Cristo, meu irmão. E um detalhe, Jesus não colocou condição para perdoar essa mulher aqui. Nós, seres humanos, colocamos um monte de condição. Olha, Mary, viu minha pequenininha? Tá bom, minha irmã, eu vou te perdoar, mas eu estou com o olho atrás de você, viu? Tá bom? Ó, eu vou te perdoar. Mas vou te falar uma coisa, não vou ser mais como você era, não. Perdão. Para mim, a essência do cristianismo e do céu é perdão. Quer ver uma prova disso? O irmão citou, eu não lembro com quem eu estava conversando, e foi comentado sobre Judas. Judas, irmão, teve toda a oportunidade que os outros tiveram. Ele escolheu não aceitar o perdão. Mas que ele teve a oportunidade, Jesus sabendo quem era ele teve. Perdão. Irmão, devemos perdoar. Tem gente que não consegue dormir porque tem dificuldade de perdoar. Tem gente que não consegue nem comer, moer no negócio. Tem gente que não consegue ir para uma igreja porque não consegue perdoar o irmão. Eu não vou para aquela igreja porque o irmão está lá. Gente, que negócio é esse? Qual é o céu que a gente queremos ir? Entende? Exemplo de Cristo. Irmãos, queremos ir para o céu? E não podemos ser orgulhosos? Então devemos perdoar. Quer ver outro exemplo? Bem clássico. Jesus, ele era e é um motivador. Irmão, se tem uma coisa terrível que eu não gosto, é conviver e ouvir só coisa negativa. Não vai dar certo, não vai conseguir. Gente, quando Jesus chama os discípulos para o seu ministério, eles tinham um campo muito grande e era muito desafiador. E a vida cristã, irmão, ela é, eu diria assim, a essência do cristianismo é as batalhas da vida. Porque quando tudo está fácil, alguma coisa está errada. Quando você sai da sua casa, passa um ano, entra um ano, outro ano, e parece que e nada acontece na tua vida, alguma coisa está errada. Mas quando Cristo permite algo na tua vida, para mim, é algo para nos motivar. Como é bonito, irmão, eu vou pegar aqui os casados, tá? Porque eu também sou casado. Para você entender. Imagine você viver com uma mulher. É um exemplo que eu estou dando, viu, meu irmão? Eu não vou pegar exemplo aqui. Ó, eu quero que você olhe para Jesus. Nós estamos falando aqui de exemplo, mas que ele é o exemplo. Então nós vamos aprender dele. É isso que eu quero que a gente saia daqui. Olhando para Jesus como exemplo. Então se eu olho para Jesus como exemplo, e ainda esse exemplo que Jesus quer que eu tenha, eu não tenho, então ele está nos ensinando a ter. Está entendendo o que eu quero dizer? A essência do sermão é a gente olhar para Jesus como exemplo.
Eu não estou pregando perfeccionismo. Ah, Senhor Jesus, eu tenho dificuldade de perdoar, mas eu vejo isso no Senhor. Então vá até Ele que Ele te dá força. Imagine, voltando aqui, só para não perder o raciocínio, imagine um homem, ou pode ser uma mulher, casada ou uma mulher com um homem casado que só reclama. A mulher quer um projeto, não vai dar certo. Não sei o que, aquela desgraceira. O homem, aí vem o contrário. O homem quer tomar alguma atitude, a mulher, não sei o que, aquele negócio tudo, e reclama de tudo. Não motiva o indivíduo para crescer na vida. Por exemplo, meu irmão, esse casamento, me desculpa, é um casamento de fachada. Casamento querido, vamos, em nome de Cristo, nós conseguimos. Senta, bate papo, mas as coisas vai. Mas quando um, não sei o quê, e quando o outro, não sei o quê, irmão, não vai. Jesus, ele era e é um exemplo de diria assim, de um cristão motivador. Quer que eu te dê um exemplo? Olha lá para o passado, nas muralhas de Jericó. Olha para um monte de exemplo, meu irmão. Olha para Josué, por exemplo, o segundo líder da Bíblia. A serva do Senhor diz lá no livro História da Redenção, que quando Deus convida a Josué para ocupar o lugar de Moisés, ele se sentiu, quando ele olhou, que viu aquele povo, não vou conseguir. Aí Deus, o próprio Deus, não te mandei? Não temas. Da mesma forma que eu estive com Moisés, estareis contigo. Esse é um Jesus motivador. Agora, meu irmão, conviver do lado. Às vezes você vai fazer um projeto, será que vai dar certo? Mas espera aí, você está fazendo para Bolsonaro ou para Deus? Será que dá certo? Irmão, não deve estar nos nossos lábios. Irmão, é desafiador o negócio aí. Mas em nome de Cristo, vamos tentar, irmão, vamos tentar. Se não der certo aqui, vamos por ali. Jesus, irmão, foi quem motivou Pedro, um pescador, a ser um grande homem que ele foi. E um homem que não tinha cultura. Mas ele confiou, sobre a tua palavra lançarei a rede. Irmão, quando você começa a olhar para Jesus, você é um cristão motivador. Agora, me desculpa, tá? Eu não conheço a vida pessoal. Se você é ainda aquele tipo de cristão, chicrete, comece a mudar. Porque o tempo não está para isso. Temos que ser motivador, gente. Temos que ser motivador. E se tem um exemplo que tem aí fora, meu Deus do céu. Tem uma irmã que passa lá na minha casa todo dia. A paz do Senhor, meu irmão. Jesus está contigo. Ponto, ganhei o dia. Ela mora ali perto da Eliana. Aqui. É uma idosa, irmão. Uma irmãzinha idosa. A paz do Senhor, meu irmão. Um dia eu ia passando lá. Eu estava lá do outro lado. Ali do lado da Raquel. Onde a Raquel mora. Meu irmão, vem aqui, meu irmão. Eu digo, minha irmã, vamos lá. Irmão, eu quero que o senhor ore por mim aqui. Porque quando eu olho para você, e ela até brincou comigo, baixinho desse jeito, eu também sou baixinha, mas a gente, em nome de Cristo, nós vamos crescer um dia na eternidade. Irmão, nossa, que benção. Que benção. Aí, às vezes, você encontra um irmão que é da verdade. Irmão, não sei o quê. Irmão. Gente... Eu não sei se eu estou falando demais, mas eu estou pensando que a gente tem que mudar isso. Motivar. Se você vê o teu irmão desanimado, meu, motive ele. Pelo amor de Deus. Não critica ele, porque não vai resolver. Agora, se você... Não, meu irmão, tem um céu, tem uma eternidade, Jesus quer te salvar, e na verdade Ele já te salvou, então vamos junto, vamos chorar junto aqui. Você já ouviu aquela história do irmão, do pastor que foi até um velório? Só que a cena, ele nem pregou. Chegou com o pai
do garoto que havia morrido, disse, ó, Deus falou para mim não pregar aqui hoje. Só falou para mim te dar um abraço. Irmãos, um abraço já é uma grande motivação. Ô meu irmão, como eu senti sua falta, meu irmão. Olha que motivação. Agora, se o irmão chegar aqui, onde é que você estava que não veio hoje, não sei o que, para a igreja? Já está transgredindo sábado? Acabou o camarada. Nossa, irmão, já faz 2 meses que você não vem para a igreja. O que está acontecendo? Jogou o cara dentro do cemitério da saudade. Ou não sei se eu estou falando demais. Agora, se você, meu irmão, não estou dando uma aula, irmão, eu quero que nós olhem para Jesus. Meu irmão, como senti sua falta aqui? Dá um abraço nele. Ou pega na mão, segura firme, mas olha na cara do indivíduo. Não olha para os lados dele, não, olha para ele. Motivação, meu irmão. Eu acho que é um momento que a gente tem que olhar para isso. Um motivar o outro. Um motivar o outro. É um colocando fogo no outro. Lá no Pernambuco, a gente colocava fogo nos tijolos, fazia uma pinha lá, não sei nem como é que é mais aquele negócio, colocava um monte de pau ali debaixo, colocava fogo e a lenha, o pau ia colocando no outro, ia pegando um no outro, quando pensava, estava o tijolo cozido lá, o troço. Já pronto para fazer a casa. Eu me reuni com os anciãos, lá no concílio de ancião, estava nós 3 lá, estava o pastor, aí o pastor fez uma pergunta assim, irmão, quantos batismos para a igreja do IP? A gente colocou, eu não sei se está na minha agenda, a gente colocou o número da nossa realidade, mas a gente colocou um número pela fé. Irmão, tem que ser assim. Irmão, eu acho que não vai ter um. Pelo amor de Deus. Motivação. Motiva teu irmão. Irmão, você que é líder, tem uma responsabilidade maior. Eu que sou líder da igreja local, tenho uma responsabilidade maior de motivar os irmãos. E os irmãos também têm que me motivar também. Não é só eu não, você tem que me motivar também. Porque é um motivando o outro. E na volta de Jesus todo mundo está pronto para ir para a eternidade. Quer ver outro exemplo, meu irmão? Gente, esse daqui mexe comigo. Nós estamos falando Cristo como exemplo. Mas qual é o exemplo que Cristo quer que eu olhe para ele que eu ainda não tenho? Paciência. Gente, a gente estamos numa cidade estressada. Muitas pessoas não têm paciência porque está comendo errado. Começa a fermentar o negócio aqui. E aqui para nós, tem casamento que está se acabando porque o marido está assim, pela esposa, não aguenta mais. E tem mulher que está acabando o negócio que não tem assim, está passando com o esposo. Acabou tudo. E muito menos dentro da igreja. Parece que o irmão comeu lá no Pernambuco era girimum. Mas aqui em São Paulo é uma abóbora. Parece que ele comeu uma abóbora, está aqui, e quando o irmão fala alguma coisa, ele quer tocar na cabeça dele. Irmão, paciência. Jesus nos ensina que eu preciso de paciência. Tem muitas pessoas que estão morrendo aí fora, meu irmão, porque não está aguentando o outro. As mortes no trânsito, olha, só para você ter uma ideia. Hoje eu fui como eu estava de férias 15 dias, eu falei, Sofia, hoje é o meu último dia, porque amanhã começa toda a batalha da vida, o Senhor, meu Deus, tem misericórdia, mas é o que tem para hoje, tem que ir, né? A conta de luz, de água está lá para pagar, então tem que pagar, senão corta tudo. E tem que comer também. A gente foi lá no Ibirapuera. Irmão, meu Deus do céu, que loucura. E é domingo. O camarada, ele está no farol. E eu falei, Janete, não pega essa doença, pelo amor de Deus. Não, segura esse troço aí. O farol está vermelho, todo mundo parou, certo? Irmão, o farol ficou verde, o cara que está na frente, se ele ficar 1 segundo, o outro está atrás, pim, não vai não. Não é assim?
Ele fica desesperado. Não consegue parar um minuto. Isso eu estou falando lá fora, viu, meu irmão? Sem contar no nosso meio a impaciência. Irmãos, eu não quero que você saia daqui como dizendo assim, nossa, Edivaldo está falando comigo. Não. Eu estou falando para mim. Amém. Se o Espírito Santo está falando, glória a Deus. Mas é para mim. É para mim. Eu quero olhar para Jesus e Ele está me ensinando assim, olha filho, esse exemplo que você vê em mim, que a gente consegue na Bíblia, ver em Jesus, mas que o Edivaldo ainda não tem, filho, olha para mim, busca, eu quero te dar. Irmão, paciência se busca em Cristo. É um fruto do quê? Do Espírito Santo. Não é um fruto da igreja, não é um fruto do irmão. Então não adianta você buscar em outra pessoa. Tem que ser em Jesus. Porque Ele te dá. Quer ver outra coisa aqui? Que nós vamos ter ainda um momento do ofertório. Poder. É poder. Esse fala comigo. Irmão, eu não estou falando desse poder que você vê aí fora não, de forma nenhuma. Uns 5 dias, desde que eu estava em casa, eu levei o irmão Joaquim lá no Santa Marcelina para a radioterapia. É radioterapia, né? Isso. Radioterapia. Irmão, eu vi uma criança, é um cenário que, eu não sei quem já foi lá, mas você sai de lá doente também. Eu, como já sou fraco para chorar, às vezes me tranco lá no banheiro, confesso para você. E fico me segurando. Porque a gente estamos lá esperando, e enquanto você está ali esperando, meu irmão, o que você vê de gente ali assim? Passou uma criança, e quem é pai vai entender isso. Uma criança, mais ou menos, acho que ela tinha uns 3 anos. Irmão, numa cama normal, uma cama como se fosse de adulto, daquela que empurra, é uma marca, né, que chama? Isso, daquela que empurra ali. Irmão, quando eu olhei para aquele menino ali, que passou na minha frente, que eu fui acompanhando, eu não aguentei, tive que tirar o rosto. Jesus, irmãos, Ele disse assim, ó, todo o poder foi me dado na terra e no céu. E esse mesmo poder vocês também terão. Não é isso? É isso. E muitas vezes, meu irmão, eu já participei junto com o Sérgio, pelo menos nos 3 momentos de unção. Irmão, como você sai dali? Por isso tem que estar preparado mesmo, viu? Emocionalmente. O último foi a tia da Caliana. Lá no Hospital Santa Marcelina, que a irmã Neide também estava lá. A irmã Neide está ali, ó, estava lá. Não estava lá, minha irmã? A irmã Neide estava lá. Irmão, quando eu olho para aquele cenário, tudo bem que é vontade de Deus, seja feita a vontade. A gente entende tudo. Mas, irmão, eu me sinto lá embaixo. Irmão, Deus, Ele está disposto. Ele está aqui assim, ó. Edivaldo, toma, é teu. Usa. Quer ver um exemplo disso, meu irmão? Está aqui o irmão. Tem muito mais experiência aí no campo missionário do que eu. Poder de uma pessoa chegar aqui, assim como Pedro, e o Espírito Santo começar a trabalhar e as pessoas se entregar a Cristo. Hoje, irmão, às vezes nós passamos estudo. Eu não estou dizendo que o erro está em mim, totalmente em mim, não, de forma nenhuma. E eu também não quero que você saia daqui com sentimento de culpa. Mas, irmão, para comigo e pensa. Não está na hora da gente refletir sobre esse poder maravilhoso do Espírito Santo que o Senhor promete para mim e para você? Não está na hora do Edivaldo buscar mais, não? Aquela promessa de Isaías lá, buscai-me, buscai, enquanto, exatamente, isso aí, buscai enquanto se pode achar.
Isaías. Não lembro bem o verso ou o capítulo, mas eu acredito, irmão, que a gente precisamos pensar mais. Se o Edivaldo olha para Cristo e vê que essa promessa, e ele é o exemplo disso, ainda é que ele está querendo dizer assim: Edivaldo, busque mais. Busque mais. Irmãos, foi muitos que eu coloquei aqui, eu coloquei companheiro. Jesus era companheiro, meu irmão. E que companheiro? As pessoas se sentiam bem do lado de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando alguém está do teu lado, essa pessoa se sente bem? Muito bem, Nogueira. Isaías 55, obrigado. Quando uma pessoa está do seu lado, ela se sente bem? É aquela pessoa que fala assim: nossa, como é maravilhoso estar do teu lado. Talvez você não ouviu, mas ela pode até contar para outro: nossa, como eu me senti feliz estar do lado daquela pessoa. Jesus era companheiro, meu irmão. E que companheiro? Jesus também era amigo, não era colega. Jesus, ele falava para os seus discípulos o que tinha que falar, porque era amigo. Amigo não esconde dele. Amigo não fala uma situação do amigo para outro, não fala para ele. E claro, eu termino com outro, são vários. Jesus foi e é um missionário. Irmão, ainda ontem, eu estava conversando com uma pessoa, a conversa foi longa. Talvez aqui saiba de quem eu estou falando. Talvez o irmão saiba de quem eu estou falando. Mas eu não vou falar o nome. Até porque não há necessidade disso. Mas foi uma conversa muito longa. Irmão, leia o livro Serviço Cristão. Aí você vai entender o que é um missionário. Tem gente que pensa que a missão de Deus dada à igreja só é do pastor. Tem gente que pensa que a missão de Deus dada à igreja só é do obreiro. Tem gente que pensa que a missão de Deus dada à igreja só é do ancião. Tem gente que pensa, meu irmão, que a missão de Deus é da organização. Não é, meu irmão. A missão de Deus é dele. E o maior missionário de todos os tempos foi Jesus. Quer que eu te diga, meu irmão? Você sabe o que é que significa missionário? Eu não sei se foi ontem o irmão que falou aqui, eu não lembro quem foi, mas parece que foi ontem aqui. Eu tenho que ser missionário na minha casa. Um bebezinho está vindo, né, neném? O primeiro campo missionário começa com vocês três, agora. Porque a serva do Senhor, no livro Orientação da Criança, diz que quando a criança ela começa a se gerar no ventre, já começa o trabalho de educação. Ela está ouvindo, né, sentindo lá, essa coisa assim. Primeiro campo que... agora fugindo um pouco da igreja. Primeiro campo missionário, a família. Segundo campo missionário, está aí, Está aí. Irmão, essa é a missão. Irmão, como eu me sinto feliz, Nogueira, quando o irmão Adinoelso me deu estudo bíblico. Irmão, que coisa tremenda. Foi Deus que usou ele e me deu 11 estudos bíblicos. Só 11 estudos. Não tive dúvida mais. Gente, eu estou aqui hoje, eu agradeço primeiro a Deus. Conheci a verdade lá através do restaurante. Mas quem Deus preparou para me dar estudo bíblico foi um irmão lá de Goianás, que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Vi ele pela primeira vez numa classe da escola sabatina. E quando ele foi feita a chamada, ficou de pé para passar a lição. O irmão Gil estava do meu lado. Eu perguntei, quem é esse irmão aqui? Ele falou, Adinoelso. Eu digo, é ele que vai me dar estudo bíblico. Irmão, que alegria. Quando você ajuda alguém, é você que está sendo ajudado. Quando você estuda um verso da Bíblia com alguém,
é você que está crescendo. Exemplo missionário, Cristo. Não é a igreja, viu, meu irmão? Não é a igreja. Não é o pastor. Por mais que o irmão seja um homem de Cristo, dentro do campo missionário, mas ele não é o exemplo. O exemplo é Cristo. Então, quando você tem isso na sua mente, então a irmã Mary... Gente, eu não quero que você me leve isso como uma exaltação. Mas olha que bonito, eu falei para a Mary. E nem foi eu e nem foi a Janete. Não foi. Não tem esses 5 minutos aqui, que é feito do trabalho missionário? A Sofia chegou e ela disse assim que é vir aqui motivar a igreja para fazer trabalho missionário. Ela mesma. Do nada ela falou, eu vou trazer ela aqui. Eu digo, olha filha, mas você vai ter que estar com o pai, viu? Vamos junto aí. Ninguém falou isso para ela, porque ela viu aqui a Mary falando daqueles 5 minutos, e ela disse que quer vir aqui, então ela vai vir aqui. Irmão, eu fico feliz em ouvir isso. Eu não estou falando isso daqui para me exaltar, mas eu fico feliz em ouvir isso, porque pelo menos ela está entendendo um pouco do que é missão. Que Deus te ajude, meu irmão. Olha, eu sei que Deus te conhece. E Ele sabe muito bem o que você está pensando. E hoje à tarde, quando eu estava estudando tem outros textos que estão no meu celular, não vou abrir, dos livros do Espírito de Profecia, que nos ajuda a entender. Mas eu quero que você saia daqui com um pensamento. Nós estamos no dia 6. Pelo horário ali, que está ali, meus amados irmãos, queridos irmãos, pelo horário ali, eu estou no 2º dia da semana. Ok? Isso. É o 2º dia da semana. Eu quero que você saia daqui, irmão, com esse pensamento. Eu estava falando, Elito, ontem, aquela mensagem aqui que você trouxe aqui, uma bênção. Os irmãos que estavam aqui, eu acredito que entenderam. Está aqui na caixinha, os propósitos, os planos, tremendo, maravilha. Mas eu quero que você saia daqui com esse pensamento, porque Cristo nos conhece. E Ele sabe qual é a tua dificuldade. Se é de perdoar, se é de ser paciente, se é de ser motivador, se é de ser companheiro, se é de servir, se é de ser um missionário. Eu quero que você saia com esse pensamento. Senhor, estou começando 2020 e eu ainda não tenho isso aqui. Me ajuda a ter. Me ajuda a ter. E em nome de Cristo, Ele vai te dar. Amém?